Olá, pessoal. Estamos aqui de volta com o nosso estudo acerca das classes gramaticais ou classes de palavras, né? Vamos agora, nesse terceiro vídeo, estudar um pouco sobre o verbo, né? O numeral e o artigo. Essas três últimas classes de palavras variáveis. Pois então, o verbo é aquela palavra que expressa a ação, estado ou fenômeno da natureza. O verbo é um assunto, assim, longo, porque ele tem as classificações, ele tem as subclassificações em tempo, modo, pessoa. E então aqui a gente vai fazer um estudo geral, mas eu quero pedir a vocês para que vocês ampliem mais esse estudo a respeito dos usos do verbo, ok? Mas vamos lá. No enunciado Pedro estudou muito, a palavra estudou é um verbo, e um verbo que expressa ação, movimento. Nos enunciados Pedro estudou muito, Pedro correu bastante, os verbos estudou e correu são verbos que expressam ação, movimento. Já nos enunciados, Ana está cansada, Maria ficou nervosa, tanto o verbo estar como o verbo ficar são verbos que expressam estado. No caso de estar, é um estado. Nos enunciados, chove muito em Recife nos últimos dias, ontem trovejou em minha cidade. Os verbos chover e trovejar são verbos que indicam fenômeno da natureza. Então, a princípio e em geral, os verbos são palavras que expressam ação, estado ou fenômeno da natureza. O verbo é uma classe de palavra, como eu falei para vocês, variável, então ele flexiona. Então, o verbo pode flexionar em número e em pessoa. Então, a gente pode dizer que o verbo pode estar no singular ou no plural. E ele pode estar na primeira pessoa, na segunda ou na terceira pessoa, do singular ou do plural. Então, vejamos aí a conjugação do verbo estudar no presente do indicativo. Eu estudo, eu, primeira pessoa do singular, estudo, é um verbo que está na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Estudas ou você estuda. A segunda pessoa, tu estudas ou você estuda. A terceira pessoa, ele ou ela, estuda. Então, temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular. No plural, nós temos também a primeira, a segunda e a terceira pessoa. No caso, nós, primeira pessoa, nós estudamos. Segunda pessoa, vós estudais. Terceira pessoa, eles ou elas estudam. O verbo é uma classe de palavra também que pode flexionar ainda em modo e em tempo verbal. Os modos do verbo são três: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. De uma maneira geral, a gente pode dizer que o indicativo é aquele verbo que vai expressar uma certa afirmação, uma certa certeza. Então, como exemplo, eu trago o subjuntivo é um modo verbal que vai expressar uma certa dúvida, uma ação que pode ou não acontecer. Se eu estudasse, se meu pai deixasse, se minha mãe permitisse. E o imperativo é o modo que expressa ordem, pedido, convite. Por exemplo, estude ou não estude. Quanto ao tempo, o verbo pode estar no tempo presente, eu estudo, no pretérito, que é o passado, né? E esse pretérito vai ter uma subdivisão. O pretérito pode ser perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. Destacando que o mais que perfeito entrou em desuso, né, em nossa língua, em situações coloquiais, em situações de fala e de escrita, informal, coloquial, do dia a dia. Nós encontramos o mais que perfeito em obras literárias e é mais comum que nós encontremos em obras literárias e em
em matéria jornalística. Voltando, o pretérito perfeito dá a ideia de uma ação que aconteceu e encerrou. Já o pretérito imperfeito dá a ideia de que uma ação aconteceu mais de uma vez, né? Então, quando uma pessoa diz, por exemplo, eu estudei ontem, então, aquela ação encerrou ali. Já se uma outra pessoa diz, eu estudava muito o ano passado, mas esse ano não estudo tanto, então eu estudava, dá a ideia de que a pessoa fez isso mais de uma vez, repetidas vezes. E temos o futuro, o tempo futuro do verbo, né? O futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente, podemos dizer assim, que o futuro do presente é aquele tempo que dá a ideia de uma ação que existe uma probabilidade, uma possibilidade grande de que aconteça. Eu estudarei, eu viajarei, eu virei. E o futuro do pretérito expressa a ideia de que alguma coisa pode acontecer ou não, vai depender de uma outra coisa, né? Por exemplo, eu estudaria se não trabalhasse, né? Eu viajaria se tivesse dinheiro, ok? Bom, vamos então agora entrar para a classe gramatical numeral, né? Os numerais são palavras que dão ideia, podem dar ideia de ordem, de multiplicação e de fração, né? Então, nós temos 4 tipos de numerais na nossa língua. Os cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, décimo. Os multiplicativos, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. Os fracionários, meio, metade, terço, né? Então, em textos orais ou escritos, nós encontramos muito os numerais, não é só nas aulas de matemática. Então, por exemplo, eu tenho aí, comprei 2 livros de aventura, né, um numeral cardinal. Ela ficou em primeiro lugar no concurso, primeiro, um numeral ordinal. O comerciante lucrou o dobro de ontem, então um numeral multiplicativo. Muito bom para o comerciante, né, que lucrou o dobro. Então, ele ganhou. Eu só fiz um terço do trabalho de inglês, né? Então, um terço aí é um numeral fracionário. Que pena, né? O aluno deve ter ficado doente, ou a aluna deve ter ficado doente, ou deve ter precisado fazer alguma outra atividade que só deu para fazer um terço do trabalho de inglês. Vamos, então, agora ver um pouco sobre o artigo, né? O artigo é a palavra, como eu disse na aula anterior, em aulas anteriores, acredito que no primeiro vídeo. O artigo é aquela palavra que acompanha o substantivo e atribui ao substantivo uma ideia de determinação, de definição ou de indeterminação, de indefinição. O artigo é aquela palavra que acompanha o substantivo, como eu disse primeiro vídeo, eu creio que foi no primeiro vídeo, e atribui ao substantivo uma ideia de determinação, de definição, ou do contrário, de indeterminação, de indefinição. Vamos avaliar esses 3 enunciados. O professor entregou as provas aos alunos. Então, aqui está claro que quem falou isso, sabe a que professor está se referindo. No enunciado B, nós temos o professor entregou as provas a um aluno. Então, no caso de o professor, quem anunciou isso, né? Quem falou, quem anunciou isso, quem falou, sabe qual foi o professor, mas em relação ao aluno, quem escuta não sabe a que aluno foi. O professor entregou as provas a um aluno, mas que aluno foi esse? Então, vamos avaliar esses 3 enunciados. No enunciado A, o professor entregou as provas aos alunos. Quem diz esse enunciado sabe com certeza qual foi o professor. No enunciado B, uma pessoa que diz o professor entregou as provas a um aluno,
Sabe quem foi o professor, porque está aí definido, né? O uso do artigo definido, determinando o professor, não foi um professor. Entregou a um aluno. Já o aluno é indefinido, é indeterminado, é um ser indeterminado, uma pessoa que não está explícito, não fica claro que aluno é esse, porque o artigo que foi usado foi um artigo indefinido. No enunciado C, nós temos um professor entregou as provas aos alunos. Não se sabe exatamente qual foi esse professor, né? No dia a dia, no nosso cotidiano, é muito comum a gente usar os pronomes definidos ou indefinidos quando a gente não quer, por alguma situação, ter alguma situação no dia a dia, a gente não quer deixar claro ou a gente não sabe, de fato, quem foi que praticou aquela ação. Eu quero determinar o substantivo, a pessoa ou a coisa. Eu uso os que determinam o, a, os, as. E quando eu quero, ou quando eu preciso, ou quando alguém diz alguma coisa referindo-se, quando é indefinido aquilo que se fala, então se usam os artigos indefinidos. Um, uma, uns, umas. Nós vamos terminar esse terceiro vídeo hoje, encerrando as classes gramaticais variáveis, e vamos, no próximo vídeo, no quarto vídeo, nós vamos então ver as 4 classes gramaticais que são invariáveis, ok? Então, até lá e bons estudos!